Dia de clássico pelo Campeonato Brasileiro, muitas informações para você. Te espero logo depois da vinheta. Meus amigos, um grande abraço a todos, obrigado pela presença, pela audiência e também pela sua amizade aqui no canal Ligados no Flu, mandando aquele abraço especial para a galera que deixa o nome da cidade de onde nos acompanha. Você também pode deixar o nome da sua cidade e o seu nome nos comentários para eu mandar um abraço para vocês aqui. Abraço para o Paulo Guedes em Campina Grande, na Paraíba, o José Rosivaldo em Santarém do Pará, o André Cruz em Campos dos Goitacazes, José Antônio em São Gonçalo, o Denis Rocha em Arapiraca, Alagoas, e o José Santiago em Rio das Ostras. Um grande abraço a todos vocês. Queria pedir para você que puder colaborar com o nosso canal, fazer uma doação, nossa chave Pix está logo aqui embaixo, para valorizar o nosso trabalho. Realmente vai ser de grande ajuda. Qualquer valor que você puder doar vai ajudar demais a valorizar o nosso trabalho. Pessoal, pedir também para você se inscrever, né? Faça sua inscrição aí no nosso canal, ajude o nosso canal a continuar crescendo. Então peço a gentileza de você se inscrever se você não for inscrito, deixar o seu like, deixar o seu comentário também para ajudar o nosso canal. Vamos falar então sobre Fluminense e Vasco, neste sábado, 9 horas da noite no Maracanã, quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Fluminense, se vencer e dependendo de outros resultados, pode reassumir a liderança da competição. Mais de 40 mil ingressos vendidos de forma antecipada, segundo o Marcelo Neves, do grupo O Globo, e um clássico com um clima tenso, fora de campo, né? Já há muito tempo, há muitos anos, que esse clássico vem esquentando, principalmente nos bastidores, questões políticas, de lado de torcida no Maracanã, agora a questão da concessão para a administração do Maracanã, outras brigas também em redes sociais, assuntos desagradáveis, até certo ponto, né, assuntos que divulgação de fake news, enfim, muita confusão envolvendo esses dois times, esse clássico do futebol brasileiro, que já decidiu, inclusive, um campeonato brasileiro em 1984, vencido pelo Fluminense. E o que eu espero é que seja um jogo na paz, que o torcedor que vá para o estádio, independente se é o torcedor do Vasco, o torcedor do Fluminense, que ele vá para o estádio tranquilo para assistir um jogo de futebol e volte para casa tranquilo também, né? Em paz, sem problemas, independente do resultado, independente do time que a pessoa torça. Futebol, gente, é para divertir, é para alegrar as pessoas, né? Então, o que eu espero para esse jogo de hoje é um jogo de paz, dentro e fora do estádio. Esse é o meu recado que eu queria deixar para todos vocês que vão ao Maracanã esta noite para assistir Fluminense e Vasco. Bom, o Fluminense tem o desfalque do Keno, a gente não sabe quando é que ele vai voltar. O Keno é um jogador que chegou com muita expectativa, porque foi um dos principais responsáveis pela conquista do título brasileiro do Atlético em 2021, não só o brasileiro, né? O Atlético naquele ano ganhou o brasileiro, ganhou a Copa do Brasil, ganhou o Campeonato Mineiro, e o Keno foi um dos destaques do Atlético. Em 2022, ele oscilou muito, teve problemas com lesão, e esse ano, em 2023, também tem oscilado bastante. Nesse último jogo, especificamente contra o River Plate, ele vinha fazendo um bom jogo, já tinha dado inclusive a assistência para o primeiro gol do Fluminense, só que aí ele levou uma bolada no rosto, pouco depois pediu para sair, todo mundo achou que era a questão da bolada, mas não, era uma lesão na coxa esquerda. O Fluminense não estipulou um prazo para retorno do Keno, mas com a saída do Keno, o Fluminense muda um pouquinho o jeito de jogar, né? Entra o Lima, que reforça mais o meio de campo, e eu acredito que o Fluminense fique até mais forte com o Lima, porque dá mais consistência ao meio campo. O Fluminense tem um jogador a mais ali para poder povoar o meio de campo, e o Lima é um jogador que arrisca bons chutes de fora da área, é um jogador que está sempre botando o pezinho dentro da área também. Então eu acho que vai ser uma mudança que vai fazer o Fluminense, inclusive, crescer. A gente espera que o Keno se recupere logo, que possa ficar à disposição. Mas falando de tática de jogo, na minha avaliação, o Fluminense ele fica um pouco mais encorpado ali no meio de campo, jogando com o Lima, com essa modificação. Então, né, o Diniz não disse quem vai jogar, todo mundo está apostando no Lima. Com essa modificação, o Fluminense, então, vai
com o resto do time completo. Marcelo vai fazer a sua estreia neste Campeonato Brasileiro, não jogou nenhuma partida ainda do Campeonato Brasileiro. E o Fluminense vai a campo então com o Fábio, o Samuel Xavier, o Nino, o Felipe Melo e o Marcelo, André, Alexander, Paulo Henrique Ganso e Lima. E no ataque, o John Arias e o Germancano, nosso casal 20, dupla que, né, tem funcionado perfeitamente. Os dois jogadores se entendem muito bem e a cada dia que passa, né, Cano e Arias, eles aumentam esse entrosamento, não só dentro de campo, fora de campo também, parece que eles são muito amigos. Então é uma dupla realmente fantástica que o Fluminense conseguiu, que se encaixou perfeitamente, o John Arias e o Germancano. O Vasco não tem desfalques para esse jogo. O Vasco não tem jogado também no meio de semana, um alerta, gente. O Vasco não tem jogado nos meios de semana. Não tá na Copa do Brasil, não tá na Sul-Americana, não tá na Libertadores, só tem o Campeonato Brasileiro. Então, enquanto o Fluminense tem jogado direto, né, 2 vezes por semana, o Vasco só tem jogado uma. O Vasco joga só aos finais de semana e tem a semana inteira livre para treinar. Então, enquanto o Fluminense teve um jogo muito importante, um jogo muito tenso, pegado contra o River Plate no meio de semana, o Vasco estava descansando. Então a gente tem que ficar atento para isso, né? O Vasco perdeu na última rodada do Campeonato Brasileiro, assim como o Fluminense, só que o Fluminense utilizou as reservas contra o Fortaleza. O Vasco perdeu dentro de casa para o Bahia, mas aí a gente não pode se iludir e enxergar as coisas de forma diferente. O Vasco é um time que, quando joga com determinados adversários, ele precisa propor jogo, principalmente dentro de casa. E aí ele tem dificuldades. O jogo do Vasco é reativo, né? Então é um jogo muito perigoso esse para o Fluminense. O primeiro jogo do ano entre Vasco e Fluminense no Campeonato Carioca, o Fluminense venceu por 2-0. O Vasco fez um bom jogo, o Fluminense venceu, então aquele golaço do Cano, né, do meio de campo. Mas o Vasco tinha feito uma boa partida. E agora o Vasco vem numa crescente. Então, gente, é um jogo assim perigosíssimo esse jogo do Fluminense contra o Vasco. O Fluminense vai ter maioria na arquibancada, né? O Vasco tem só 10% da carga de ingressos. Então, o papel da torcida é fundamental nesse jogo para pressionar o Vasco e motivar o time do Fluminense. O Wilton Pereira Sampaio vai apitar essa partida. No ano passado, ele apitou 3 jogos do Fluminense no Brasileirão. Aliás, 2 jogos no Brasileirão e 1 na Copa do Brasil. Foram 2 empates. 2-2 com Fortaleza na Copa do Brasil, 2-2 com o São Paulo pelo Brasileiro e 4-0 sobre o Corinthians no Maracanã, aquele jogo em que o Fred marcou o último gol da carreira. O histórico desse confronto entre Fluminense e Vasco são 329 jogos, com 120 vitórias do Vasco e 110 vitórias do Fluminense. No entanto, há 7 jogos ou 4 anos que o Vasco não sabe o que é vencer o Fluminense. Nos últimos 7 confrontos foram 4 vitórias tricolores e 3 empates. O Fluminense vem levando a melhor, vem levando vantagem sobre o Vasco. Inclusive, há 2 jogos o Vasco não marca gols no Fluminense. As 2 últimas partidas, que foram pelo Campeonato Estadual, né, desse ano e do ano passado, já que os clubes não se enfrentaram na Série A do Campeonato Brasileiro em 2021, foram 2 vitórias do Fluminense por 2-0, com 3 gols do Germancano, que vem sendo o carrasco das equipes rivais, né, do Rio de Janeiro, desde que ele chegou ao Fluminense. O jornal o Globo trouxe, o GE, aliás, trouxe informação nesse final de semana, nesse sábado, de que desde que o Germancano chegou ao Fluminense, ele disputou 16 clássicos, marcou 11 vezes, né? 11 vezes, 3 delas contra o Vasco. E um detalhe curioso é que a última vez que o Vasco fez gol no Fluminense, aliás, as 2 últimas vezes que o Vasco marcou gols sobre o Fluminense, quem marcou foi justamente o Cano, porque jogava contra o Vasco. Pelo Vasco, né? Foram 2 empates em 1-1 e o Cano marcou os 2 gols do Vasco nesses 2 jogos. Então, o Cano pé quente no clássico Fluminense e Vasco, tomara que ele seja pé quente mais uma vez. Jogo, então, 9 horas da noite no Maracanã. Para quem não for ao estádio, o Premier e o Sport TV transmitem a partida ao vivo com a narração do Luiz Carlos Júnior e comentários do Pedrinho e do Lédio Carmona. Meus amigos, muito obrigado pela presença. Agradeço a vocês. Te espero no nosso próximo vídeo.